Graças e paz, meu irmão, gratidão damos a Deus pela oportunidade de vermos um novo dia. Hoje, 6 de outubro de 2025, inicialmente, a gente parabeniza a nossa sobrinha Roseline, né? Hoje é seu aniversário, e que Deus possa estar com você, tá certo? A nossa meditação está no livro de Salmos. Hoje, os Salmos que analisaremos é o 125, nós pegaremos o versículo primeiro. Os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abala e permanece para sempre. Temos uns salmos aqui de confiança, uns salmos de gratidão, uns salmos que estabelecem uma relação de fé. Aqui, o salmista traz que aquele que já se encontra no Senhor, que vive de acordo com sua palavra, vive em obediência e que faz isso porque crê, porque a sua fé ela é verdadeira, então ele é uma pessoa que confia. Ele diz que eles são como um monte, ou seja, a fé deste homem, a fé deste filho, a fé deste servo, ela é inabalável, não sendo, vamos dizer assim, conduzida pelas circunstâncias, que por diversas vezes essas circunstâncias são extremamente desfavoráveis. O salmista então estabelece uma relação de fidelidade. Fidelidade. E aí ele diz que o Senhor então está, vamos dizer assim, logo em seguida, durante o próprio Salmos, no versículo 2, ele vai trazer que o Senhor, ele se estabelece ali ao redor do povo, no meio do seu povo, de forma a permitir-lhe um acesso fácil. Essa relação de montes ela é interessante porque era no Monte de Sião que o povo se reunia para poder, vamos dizer assim, ter a presença de Deus. Então, o monte representa algo forte, representa algo, vamos dizer assim, praticamente de poder, de autoridade, se representa. Mas, acima de tudo, ele representa a própria personificação do que é Deus, de onde encontrar Deus. E a gente encontra Deus no próprio Deus. Ali a gente falava sobre o de monte, mas agora a gente encontra Deus no próprio Deus que está ao nosso, vamos dizer assim, dispor, no nosso meio. No versículo 3 ele diz assim, porque o cetro da piedade não permanece sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mãos à iniquidade. O salmista entende que, apesar dele haver essa relação de confiança e uma relação também de proteção do Senhor para com o seu povo, mas há uma questão de, por vezes, o ímpio, ele exerce uma autoridade sobre essa terra, né? O soberbo, o devasso, o imoral, ele acaba, por vezes, exercendo uma certa autoridade, uma autoridade permissiva do próprio Senhor. Mas esse versículo, ele estabelece que, apesar disso, apesar dessa opressão, apesar, vamos dizer assim, da possibilidade de uma ação desse ímpio contra o povo de Deus, que aqui é chamado de justo, ele diz que o seu cetro, ou seja, o seu poder, a sua autoridade, o seu domínio sobre o povo de Deus, ele não, vamos dizer assim, ele não se sustentará sobre aqueles que são justos para o Senhor. Ele não reinará sobre o povo de Deus. E ele traz também uma preocupação porque ele fala isso de modo que, para evitar com que aquele que é justo para o Senhor, ele acabe não se inclinando para o caminho do ímpio. Principalmente no aspecto enquanto o próprio povo de Deus não vê a ação do Senhor de correção, a ação do Senhor punitiva e de justiça sobre esse. Então, de uma maneira que ele não se sinta tentado, que ele não se sinta, vamos dizer assim, em busca, ansioso para que ele possa usufruir um pouco daquilo que aquele opressor está vivendo, já que ele não está tendo socorro naquele primeiro momento, ou pelo menos ele não percebe o socorro do Senhor. Mas o Senhor, aqui nesse versículo 3, está dizendo que de fato o Senhor o socorre, porque essa autoridade não permanecerá sobre o povo de Deus. Fazendo isso o salmista reconhece dessa forma, porque logo no versículo 4 ele traz um clamor, uma súplica, ele faz um pedido direto para que o Senhor possa atuar. Ele diz assim, faze bem ao Senhor, aos bons e aos que são retos de coração, ou seja, clamando, suplicando, para que cada um receba na medida da sua relação que tem com o seu próprio Deus. E aqui ele está clamando pelo justo, porque o justo tem uma relação de submissão, de perfeição, de servidão com o Senhor. Mas se por um lado ele pede para que o Senhor para que o Senhor faça bem a esses que são bons e retos de coração, aqueles que se desviam para o caminho do mal, aqueles que são perversos, que se inclinam, aqueles que não têm prazer de meditar na lei do Senhor, aqueles que não têm prazer em caminhar o caminho do Senhor da obediência, aqueles que não têm prazer em servir o Deus de Israel, nosso Deus que criou os céus e a terra. Ele deixa muito claro, ele diz que, no versículo 5, esse caminho tortuoso, esse caminho de soberba, esse caminho de maldições, esse caminho de desobediência, o conduzirá para o mesmo lugar daqueles que praticam a maldade. E a partir desse momento, a partir dessa limpeza que é um Salmos, que tem um dom até profético, mostrando ali para o fim dos tempos, a partir do momento que esses que forem tirados e que ficarem simplesmente o povo de Israel, a parte pura, a parte justa, ou a parte da igreja, haverá paz. Haverá paz e o Senhor se estabelecerá sobre tudo. Fica na graça de Deus.
na proteção do Pai. E que Deus nos cuide, meu irmão.